Olá, bonitos! Eu tô aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o vídeo da Camila. Tenho 30 anos e me sinto um fracasso, sem amigos, sem emprego e sem direção. Eu quero conversar com vocês sobre esse vídeo, sob o olhar de uma pessoa que também tem 30 anos, que fez 30 anos há 3 meses e que mesmo com desafios, né, não vou falar que semelhantes aos da Camila, porque todos os desafios são diferentes. Cada um enfrenta, às vezes, uma mesma situação de uma forma diferente, mas eu quero trazer para vocês um olhar que talvez seja um pouco mais positivo sobre os 30 anos, mas muito pé no chão, sem florear nada, porque a vida não é fácil, a vida é caótica, as coisas realmente não são simples, mas a luz no fim do túnel, digamos assim, ela existe. E em meio aos desafios, sempre conseguir enxergar aquela luz é um desafio, né? Claro, é um desafio, é difícil. O que eu quero dizer disso é que é difícil, não é fácil, mas que é possível. Então, enfim, eu quero trazer o vídeo da Camila porque eu acho que ele é um vídeo de muito acolhimento. Inclusive, eu não quero em nenhum momento que esse vídeo pareça um julgamento, por favor, não é. Ele é um vídeo que traz muito acolhimento. Eu fiquei muito feliz de assistir esse vídeo, eu me senti realmente abraçada e ver que outras pessoas sentem dores similares às minhas, com a mesma idade que eu, é importante, né, pra gente entender onde a gente tá também. Que hoje em dia na internet a gente só vê o palco, não vê os bastidores, então, enfim, não tem de nenhuma forma julgamentos aqui. O vídeo da Camila é maravilhoso, eu te convido a assistir comigo e ouvir também um pouco do que eu posso compartilhar sendo uma pessoa feliz, tá? Com 30 anos. Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças assim. Realmente, 30 anos não te faz velho. A expectativa de vida no Brasil, segundo o censo desse ano, é de 76 anos. Então, se você tem 30 anos, você não tá nem na metade da sua vida. Então, definitivamente, velho é uma coisa que. Velha é uma pessoa que uma pessoa de 30 anos não é. Principalmente corporais que eu já tô notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só para deixar aí. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola, aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis, e eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser
primeiro, que os amigos dela saberem o que eles queriam fazer, uma ova, né? Com 17 anos, você não sabe o que você quer fazer, né? E é uma pena que o sistema, a sociedade, ela nos obrigue mesmo a tomar uma decisão, entre aspas, nos obrigue a tomar uma decisão com 17 anos de idade que, se você quiser, pode permear toda a sua vida. Mas se você não quiser, não precisa também, né? Eu acho que nós, millennials, fomos criados como os ovos de ouro da galinha dos ovos de ouro. Então, quem era a galinha dos ovos de ouro? Os nossos pais que sabiam desse caminho linear que a Camila trouxe, né? Se você terminar o ensino médio, se você fizer uma faculdade XYZ, não são todas as faculdades. Faculdade de medicina, faculdade de direito, whatever. Você vai se formar e você já vai sair com um ótimo emprego. Eles estavam errados? Não é uma questão de estar errado. Na época deles era assim, né? Foi assim e é, eles achavam que esse caminho funcionaria pra gente também. Mas todo mundo achou a mesma coisa. E é uma questão de oferta e demanda. Se todo mundo tem ensino médio, tem ensino superior, o, o salário ali vai cair também dessas pessoas. A concorrência é maior de mão de obra especializada, né? Então, eles não queriam o nosso mal, mas eles viveram uma realidade, um momento muito diferente do nosso. E a pessoa que com 17 anos falava que tinha certeza da sua carreira, da profissão que queria seguir, da faculdade que queria entrar para fazer, né, para seguir essa profissão, para mim, me desculpem por isso, mas para mim eram as pessoas que tinham menos conhecimento sobre si próprias, né, sobre si mesmas. Quem era minimamente crítico, realmente, naquele momento, pensou: será que é isso que eu quero para a vida inteira? Mas quem não era, foi pelo que ouviu, né? Dos seus pais, dos seus amigos, dos seus professores e diretores. Eu tenho certeza que é isso. E eu fui essa pessoa. Eu entrei com 17 anos na faculdade de Química. Com 21 eu estava querendo pular da sacada, né? Com 21 eu tomei meia cartela de remédio. Então, enfim, a gente não tem quem culpar, né? E tudo bem. Mas realmente, com 17 anos, talvez a Camila fosse a mais crítica ali daquele grupo para entender que não estava ok escolher todo o resto do futuro dela, né, naquele momento. Mas enfim. Médicos queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eu lembro que eventualmente as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci. Outro ponto que é importante, tá? Pra gente que às vezes se sente meio no limbo, quando você não sabe o que fazer, não tem certeza, tá tudo bem, a vida é isso. A vida é repleta de incertezas. Estranha quando a gente tem certeza de algo, mas é muito importante a gente sempre estar em movimento. Quando eu larguei a faculdade, que eu tinha 21 anos, que foi uma coisa muito difícil e muito traumática para mim. Foi um momento que eu fui, inclusive, diagnosticada com ansiedade, depressão. Quanto mais eu tentava ficar em casa, pior ficava, né? Então eu pensei assim, o que vai fazer sentido para mim agora? Naquele momento era ganhar dinheiro para poder sair com as minhas amigas, porque eu venho de uma realidade que foi mais difícil, que eu não conseguia sair sempre, porque não tinha dinheiro, especificamente por isso. Também não tinha muito tempo.
porque eu me enfiei em licenciatura, bacharel e tecnológico numa graduação, entrava às 7h30 da manhã, saía às 10h50 da noite. Qual a necessidade? Por que a pressa? Né? Por que que a gente tem tanto essa pressa de fazer logo as coisas e ter logo sucesso, alcançar logo tal coisa, né? Enfim. E aí, naquele momento, eu decidi trabalhar no shopping como lojista, porque é o único emprego que me aceitaria. E esse movimento também foi muito positivo para mim. Então, se você está perdido no momento, não espere uma resposta 10 de 10, porque você não vai ter e provavelmente você nunca vai ter essa resposta. Então, só se movimente, escolha algo que você gosta ou que faz sentido para você naquele momento e se movimente. E outro ponto importante, nada está escrito em pedra. Naquele momento eu era vendedora, depois eu abri uma empresa de palestras, mentorias e educação, depois eu abri uma agência de marketing. Hoje em dia eu moro em um outro país, eu tenho uma agência de marketing também aqui na Europa, né? Então, olha, e tô começando, iniciando uma marca de roupa. Nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tá tudo bem. Quando eu enjoo de uma coisa, eu começo uma outra coisa. E eu sou feliz assim, e tá tudo certo, né? É o meu exemplo, não significa que você precise fazer isso também, mas a gente aprendeu com os nossos pais, né? Com a geração X principalmente, ou às vezes os baby boomers, que as coisas estão escritas em pedra, né? Então você faz uma faculdade de algo, a tua pós é naquilo, teu mestrado na mesma direção, teu trabalho pro resto da vida também é, porque na geração deles foi assim, a estabilidade era importante. Na nossa geração tem outras coisas muito mais importantes, né? Então, enfim. Conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português, porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação, e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Se alguém souber de onde ela saiu, me fala, porque eu também saí de uma cidade do interior de São Paulo, que na época tinha 45 mil habitantes. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço, a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos.
mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme ou o que as pessoas falam. Aí a parte mais importante da nossa conversa. As decepções. Gente, a gente vai se decepcionar o tempo inteiro. E tá tudo bem se decepcionar, né? É por isso que é tão importante a gente aprender sobre a gente, né? Investir em autoconhecimento, em terapia, principalmente terapia, mas se possível, né? Se você puder em algum momento, uma mentoria, não sei, o que fizer sentido para você, né? Isso é muito individual. Mas as decepções e as frustrações, elas acontecem na vida o tempo inteiro. E aconteceram até os 30 anos da Camila e vão acontecer até os 40, até os 50, na vida dela, na minha e na sua, né? Então, mais importante do que evitar frustrações é aprender a lidar com elas. Cada um tem seu jeito. Como que você lida com as suas frustrações hoje em dia? Você desiste? Você aprende realmente a passar por cima dela e sai mais forte para depois vir uma outra frustração e essa outra frustração não te barrar tanto? Você eu tento olhar para as frustrações como coisas positivas, né? Posso estar me enganando às vezes, mas é o que funciona para mim. Se acontece algo de errado, se eu não passei, se um cliente saiu da empresa, eu tento automaticamente pensar, primeiro, né? Que foi positivo nisso? Ah, ele estava gerando um trabalho, uma demanda que não valia a pena em relação ao tanto que ele paga, né? Mas transforma isso para a tua realidade, né? E aí a solução, né? Então, primeiro eu preciso me sentir bem diante daquilo, para, como uma pessoa mais positiva, conseguir olhar para a solução. Porque quando eu tô mal enfiada no meu buraco, eu não consigo ver solução nenhuma. Então, depois de entender, não, foi positiva essa saída, né? Não valia a pena. Não estava trazendo tanto de retorno que a gente precisava diante do investimento que a gente estava fazendo de tempo e energia. Então, vamos entender agora, né? O que eu podia ter feito para que esse trabalho fosse melhor? Melhorar um processo da empresa, ter escalado uma outra pessoa para cuidar desse cliente, ter cuidado desse cliente mais perto, eu talvez ter assumido mais essa situação. Então, é só um exemplo, né? Mas, enfim, as adversidades acontecem na vida o tempo inteiro e vão continuar acontecendo pro resto da tua vida. Então, não adianta fugir delas, dos desafios, não adianta. Você tem que aprender a lidar com eles. E aí, mais importante do que você evitar esses desafios é você aprender a lidar, né? Falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha! Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Mas olha que legal, né? Ela ter. Primeiro passo, primeiro ponto, ela ter essa clareza de que ela permitiu que passassem por cima dela, né? Não é só sobre o outro, é sobre quão permissivos nós somos com os outros. E a partir disso, ela com certeza aprendeu muito, né? Então, em muitos momentos eu também me pego com esse olhar de olha o que eu fiz, né? Mas para a vida ficar mais leve, porque de novo ela é repleta de desafios e dificuldades, para a vida ficar mais leve, o que eu aprendi com esse desafio? Então, o que eu sou um pouquinho melhor agora, né? Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito.
Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos. Eu acho que a gente tem uma coisa também muito grande aos 30 anos. Acho que a partir do momento que a gente toma a decisão de sair de casa, que é provar para os nossos pais que a gente deu certo, né? Para os nossos avós, para quem faz sentido para a gente. E a sensação que dá é que voltar, né, pro ninho significa que a gente não deu certo. Porque essa é a decisão, essa é a fronteira, né, que separa o que deu certo do que não deu certo, uma fronteira imaginária. E voltar para casa dos pais talvez signifique isso em alguns contextos. Significou para mim quando eu fiquei doente por causa, né, da faculdade, ou melhor, pela minha falta de tato com a questão da faculdade, eu voltei 2 semanas para casa da minha mãe e eu me senti derrotada. Me senti derrotada. Mas eu precisei desse impulso, né? Eu precisei me sentir derrotada para entender que eu precisava fazer outras coisas para me sentir menos no buraco. E, enfim. Mas tá tudo bem pedir apoio, né? E eu acho que é importante a gente entender também que ela falou, por exemplo, de quando ela ficou com febre. A Camila ficou com febre e não tinha os pais por perto. Poxa, a gente vai viver isso em vários momentos, mas a gente não precisa estar sozinho. Não significa que a gente precisa estar sozinho. Não é porque a gente não está tão perto fisicamente dos pais que a gente não pode ter uma rede de apoio. Inclusive, todo ser humano, o ser humano é um ser social, né? A gente precisa de uma rede de apoio e pensar que sozinho a gente consegue lidar com tudo é a maior burrice. Não caia nessa. Não é porque você é um adulto e quer se provar como adulto que você não pode e não deve ter uma rede de apoio. Não se esqueça disso, tá? A gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha. Aí esse é o erro que a gente mais comete. Você acha que você está se distanciando, você acha que você está perdendo, você acha que você está escolhendo, mas essa não é a verdade. A verdade é que você está construindo, né? O que você aprendeu no ensino médio, a questão do bullying é uma construção, vai te tornar mais forte para alguma coisa. Você ter ficado um tempo com seus pais é uma outra construção, é uma construção de vínculo, de compreensão de amor, de compreensão de família. Você trabalhar em um local em que você foi muito permissiva e você sofreu com isso também é uma construção. Você está construindo limites, está aprendendo a dizer não, né? Você voltar para casa dos seus pais também é uma construção. Você está entendendo que realmente é importante para você. Então, às vezes, o âmbito familiar, quando a gente pensa numa roda da vida, né? A gente fala que para a gente ser feliz, a gente precisa de um mínimo de equilíbrio entre os âmbitos dessa roda, né? Então, espiritualidade, família, trabalho, saúde, lazer. Então, às vezes, o pilar família ali tem mais peso para você
você não está se distanciando, né? A minha visão é essa, eu não sou dona da verdade, eu não sou psicóloga, não sou uma profissional dessa área. Mas para mim você não está se distanciando, você está construindo. E quanta coisa a Camila não aprendeu nessa trajetória para ser a Camila incrível de hoje e que está aqui postando um vídeo e que estourou no YouTube com um vídeo. E pessoas que passam 5, 6 anos criando conteúdo para o YouTube e não conseguem se expressar como a Camila se expressou, não tem o alcance que a Camila teve. Poxa, ela precisou dessa construção para isso, né? E a gente também. Não é uma coisa ou outra, tá tudo junto e uma coisa acumula, né, com a outra para a gente ser cada vez melhor. Tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, antes, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz... Se dentro de 5 linguagens do amor a mais importante para você é tempo de qualidade, por exemplo, a gente tem outras como presente, como toque físico, né? Mas se o tempo de qualidade é muito importante para você, as pessoas que te oferecem tempo de qualidade, te aceitando, estando realmente, genuinamente com você, elas são pessoas que se tornam muito importantes na sua vida. E talvez essa seja a tua rede de apoio nesse momento, né? Ou talvez sejam outras pessoas. Eu não me vejo muito diferente da Camila em relação a isso. Eu conto, nossa, se eu falar de quantos amigos eu realmente tenho, são poucos, muito poucos. Cabem em uma mão, com certeza, né? Mas muitas vezes eu sinto que a minha rede de apoio tá na internet também, né? Porque são pessoas que me escutam e que me aceitam e eu também as escuto e também as aceito, enfim. Então, tentar desconstruir um pouco disso talvez seja importante pra gente, né? Que rede de apoio às vezes é só família, só sangue, só gente que tem o mesmo sangue que a gente, amigos de infância, não é só isso. Pode ser para algumas pessoas, mas não precisa ser só isso, né? Fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade como... Desculpa fazer mais uma pausa, mas sim, Camila, você está para trás, assim como eu também estou. Mas nós também estamos para frente, né? Então existem N realidades e sempre vai ter alguém melhor que a gente e a gente sempre vai estar melhor que alguém também, né? Só que a internet na internet a gente só mostra o palco, então a gente só vê a parte positiva da vida de cada um e a gente se compara só com o positivo, mas a gente também não sabe quantas dificuldades aquelas pessoas enfrentam, né? Sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então, eu achei que seria mais fácil, mentalmente, eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero.
Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais, e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu estava chorando muito, estava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você estava, de onde você estava antes, né? E Aí é mais um olhar romântico, né? E pode ser que às vezes a gente aprenda muita coisa em casa. E aí reflitam sobre isso comigo, né? Talvez eu tenha aprendido isso em casa, mas pra mim, se você tá no fundo do poço, dá pra cavar mais, ficar mais fundo, né? Então, por isso a decisão de tentar sair. Porque se você acha que você tá no fundo do poço e você pode ficar ali, que ali é o fundo, sempre dá pra ir mais fundo, infelizmente, né? Aí é minha visão talvez pessimista da situação. Por isso o foco em se movimentar, porque movimento gera movimento, né? Então quanto mais na inércia a gente fica, mais na inércia a gente vai querer ficar. E aí, se você não consegue sair da inércia nesse momento, se respeita por um período de tempo. É importante se respeitar também. A gente não precisa ser produtivo o tempo inteiro, né? Ao contrário, a gente precisa buscar ser feliz e satisfeito, né, com o que a gente vive. Mas se você não consegue sozinho, depois de se aceitar, se respeitar, descansar o que você precisava descansar, busca ajuda, tá? Busca ajuda de um psicólogo, mas busca ajuda de um amigo também. Em vários momentos, eu me considero uma pessoa feliz, tá? Mas em vários momentos, se eu puder ficar na cama até 2 horas da tarde, eu vou ficar. E aí eu peço ajuda pra alguém. Eu peço ajuda pra minha esposa. Amor, amanhã você vai acordar que horas? Você consegue me acordar, né? A gente consegue tomar um café da manhã na padaria às 8, 9 horas da manhã. E aí isso me faz levantar e aí se eu gerei esse movimento, depois eu não vou ficar mais deitada, né? Então, peça ajuda e tá tudo bem pedir ajuda, né? Não é porque você fez 30 anos que você é um adulto que você precisa lidar com tudo sozinho, assim como você nunca vai precisar. Não deveria, pelo menos. é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você tá aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda tá aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas
eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes, e eu tenho A liberação desse tipo de. A liberação de hormônios, né? Dos hormônios que liberam quando a gente está fazendo uma atividade física, é uma coisa muito importante para nossa felicidade. É, tô, tô assim, tô sendo hipócrita falando isso porque eu não faço academia, mas eu faço outras atividades que me liberam esses hormônios também, como por exemplo a corrida. O que acontece? Na nossa geração, a gente tá com isso daqui, ó, o tempo inteiro, né? E computador o tempo inteiro. E estar o tempo inteiro nessas redes libera dopamina para o nosso cérebro. E a gente costuma falar que é dopamina barata. Então a dopamina ela dá essa sensação de satisfação e de alegria. Então se a gente está o tempo inteiro alegre, né, recebendo dopamina, quando a gente faz as coisas do dia a dia, a gente não tem a mesma sensação de vitória e de conquista. Então fica aí mais um ponto que talvez seja importante pra gente, né? Encontrar a dopamina que não é barata, diminuir a dopamina barata para que a gente é, seja mais feliz. Olha que absurdo, que loucura isso, né? Quanto mais a gente busca a felicidade de forma fácil, simples e barata, né? Mas a gente tem essa recompensa sem precisar plantar muito por isso, mais triste a gente é. Então, diminuir um pouco essas dopaminas baratas, é, como os vícios, né? Em jogos, em álcool, em comidas gordurosas, enfim, cigarro e buscar outros tipos de dopamina em que a gente precisa plantar mais para colher aquilo, digamos assim, né? Isso traz uma sensação mais fidedigna ali de felicidade. É, e aí a gente volta para aquele ponto. A alegria, as frustrações elas vão acontecer e a gente não é alegre o tempo inteiro, mas a gente precisa tomar as decisões certas para que a gente seja menos triste, para que a gente veja o copo sempre metade cheio e não metade vazio, né? E atividade física, alimentação saudável, um tempo certo de sono ideal para você dormir, o tempo ideal para você de sono, eles ajudam nisso. Achei legal a Camila falar da academia, faz muita diferença. Isso em qualquer idade, mas acho que principalmente tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. e pensar que a gente tem todas essas possibilidades, se a gente quiser, né, explode a mente. A gente tem. Ué, quando eu era mais nova, eu queria ser cantora. E eu me tornei cantora? De jeito nenhum. Até porque eu não coloquei o foco nisso que era necessário, né? Até porque existe toda uma questão de, entre aspas, meritocracia, em que eu provavelmente não seria uma cantora mesmo, porque eu não tenho o QI. Não tive, a minha família não teria o QI, o que indica, né, para me colocar em um local assim. Mas, se um dia aquele sonho fizer sentido para mim, eu posso ir atrás dele. Assim como você, qual era o teu sonho? Teu sonho era ser médico? Poxa, só você pode ser se você quiser, né? Mas eu acho que o ponto é você entender que você tem essa possibilidade e deixa tudo mais leve. Porque a gente sempre pensa no 8 e no 80, no branco e no preto. Deu certo, deu certo. Não deu certo, não deu certo. E acabou, fim. Não é assim, né? Existem tantos caminhos e entender que esses caminhos existem ainda deixa a vida muito mais leve. Se você gostou desse vídeo,
deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu estou muito feliz de ter começado esse projeto, sempre foi um sonho meu, eu sempre tive referências muito positivas, assim, de youtubers e compartilhar a história. E em algum momento eu percebi que essas coisas todas essas histórias que eu compartilhei, elas podem ajudar pessoas. E se eu estiver ajudando alguém, uma pessoa que seja, se eu puder ser a pessoa que eu gostaria de ter tido na época que eu precisava, eu já estou muito feliz. Muito obrigada. Com certeza, Camila, você ajudou muito, né? A gente tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e o que você fez aqui é exatamente isso. Você teve a coragem de ser Gostou, imperfeito e amor? falar para sei lá quantas milhares de pessoas, né? Eu quero agradecer o vídeo da Camila, mas eu também quero agradecer a você que está aqui até agora e eu queria muito que esse vídeo agregasse também na tua vida de alguma forma e que você passasse um filtro dentre o que você ouviu comigo e com a Camila e pegasse para você o que te faz sentido. Se você chegou até aqui, comenta um pouco da tua visão, comenta, por favor, quantos anos você tem, eu quero entender qual é a tua realidade no momento e como você enxerga ela, né? Emocionalmente, psicologicamente falando. Então, muito obrigada novamente. Espero que esse vídeo seja útil também para quem o assistiu. E é isso, bonitos. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Camila.